Muito bom, então. Eu tinha enviado um pequeno estudo, como sempre, de 4, 5 minutos. Aí o Carlos falou, não, vamos fazer diferente. E eu não sei fazer muito diferente. E nós vamos fazer, então, uma pequena meditação num texto bíblico. Sair um pouco da Colossenses capítulo 1, mas vamos falar de um tema que é muito pertinente à nossa situação de momento. Lá no Brasil, ultimamente, se discute muito a situação financeira e econômica do país. Eu acho que não é muito diferente daqui. E lá eles estão preocupados com a previdência social. Se tiver algum... Segurança social. Segurança social, que é os reformados, os aposentados. Porque o dinheiro está acabando. E eles precisam estudar uma nova situação. Só que as pessoas no Brasil, com 50 anos, até com 45, já estão reformadas, aposentadas. Na média, 50 anos. O que as pessoas procuram e não querem mexer nos seus direitos adquiridos, e isso é a longa discussão, é que todas querem uma margem de segurança. Querem uma reserva que lhe possa trazer um pouco mais de tranquilidade. Justo, todos nós queremos, todos nós trabalhamos para isso, todos nós esperamos isso, não há nada de errado. Não é? Porém, nós temos que estar atentos e alertas a um outro tipo de confiança, de segurança, que muitas vezes a gente não dá atenção. Nos preocupamos mais com a parte financeira, econômica, mas uma outra parte, espiritual, mesmo de moral, acabamos deixando de lado, relaxando, esquecendo. E eu quero trazer um texto que está no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Então você passa nos 5 primeiros livros, passa de Josué, você chega em Juízes. E eu quero contar uma história que está dentro da história. E eu espero que não seja a sua história. Dessa história que está dentro dessa história. Capítulo 18 de Juízes. Eu vou destacar 2 versículos, mas para termos uma noção um pouco do que está acontecendo aqui na história, vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo 18 de Juízes. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens entre eles, homens valorosos, de Zorá, Estaol, a espiar, reconhecer a terra, e lhe disseram: ide, reconhecer a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhe disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Agora o versículo 7 que eu quero chamar a atenção. Então foram-se aqueles 5 homens de Dan, e chegaram a Laís, e viram que o povo que habitava no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto, confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Acho que os textos parecidos, né? Muito bem. Aqui temos uma história. Esse Mica, no capítulo anterior, no 17, vai nos contar a história deste personagem.
e vai mostrar que ele é um idólatra. Naquela época, Israel ainda estava desmantelado, desorganizado, não havia rei, os costumes, a lei não estava sendo imposta, cobrada, e havia idolatria em excesso. Esta é a história da tribo de Dan, que percorre o capítulo 17 e 18. Não vamos falar da tribo de Dan agora, mas dentro dessa história da tribo de Dan, que é uma história estranha, porque essa tribo, ela vai se comprometer com idolatria. E tanto que lá para frente, assim como Jacó no capítulo 49, em Gênesis, faz uma profecia sobre Dan, assim também no final, em Apocalipse, ela já não aparece mais. Pois se envolveu com idolatria, rejeitando a Deus e querendo viver do seu modo, do seu jeito. Essa é a história de Dan. Porém, dentro desta história de Dan, aparece desapercebido uma outra história, que eu espero, como eu disse, não seja a vossa história, que são estes que estão narrados, descritos no verso 7 e também no verso 27 deste mesmo capítulo. Um grupo de sidônios. O que são isto? A gente está lendo a Bíblia. Quem são estes? De onde vieram? Sidônios eram da região de Sidom. Ficava bem no litoral da terra prometida, de Israel. Tiro e Sidom, já ouviram a expressão, né? A dupla, né? Não é dupla de... Hoje, essa região é conhecida como Líbano. Estes sidônios saíram da região do mar, do litoral, e foram para o meio da terra prometida. E se instalaram num lugar bonito, fértil, um lugar, como diz o texto, sossegado, seguro, e lá ficaram. Agora, esta tribo de Dan sai da sua região e vai procurar um outro canto. Dois caminhos diferentes. A tribo de Dan não busca o Senhor conforme as Escrituras, mas conforme o jeito que eles interpretam que deve ser. Mas o nosso foco é Sidom, os sidônios, este outro grupo, que vai se alojar num lugar afastado do seu povo. E isso é estranho. E daqui a gente já pode tirar algumas perguntas, não é? O que você espera do futuro? Não é? O que lhe trará segurança? O que lhe trará conforto? Podemos depender de muitas coisas, do governo, da pensão, da previdência, isso na parte financeira. Este grupo de sidônios podemos ficar imaginando o que eles estavam fazendo longe do seu povo. Bom, longe do meu povo, não vou me comprometer com eles. Não preciso pagar impostos. É uma possibilidade. Eu não preciso me envolver com guerras, com inimigos. Eu tenho um grupo separado, somos sidônios, mas não queremos viver com os sidônios. E o texto aqui, Juízes 18:7, diz que havia este povo sidônio quieto, confiado, ninguém para mandar neles, nenhum rei para governar. E eles não faziam aliança com ninguém, e eles não tinham nenhum trato comercial com mais ninguém. Talvez o lugar que eles tivessem procurado e achado, encontrado, fica perto da região do Mar da Galileia, mas acima, mais ao norte, uns 30, 40 quilômetros. Esse lugar parece ser um lugar bucólico, bonito, farto de vegetação e águas. Obviamente eles foram procurar o quê? Vida fácil. Menos trabalho, mais fartura, menos compromisso, menos responsabilidades e mais tranquilidade. Isso seduz qualquer ser humano. Todos nós somos atraídos por facilidades, por uma oferta muito mais atraente, sem antes avaliar os perigos.
sem antes avaliar a situação ao redor. Na vida espiritual acontece o mesmo. Provérbios capítulo 18 traz uma recomendação que não podemos negar ou esquecer. Provérbios 18, no primeiro versículo, diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Este grupo de sidônios se isolou, se separou, buscando seus próprios interesses. Quiseram manter a postura de sidônios, porém não envolvidos com seu povo, não comprometidos com seu povo. Podemos tirar uma lição daí? Cuidado quando você começa a se isolar, a buscar só os seus interesses. E aqui está uma grande recomendação. Este grupo era um grupo autossuficiente, este grupo era um grupo centralizado em suas necessidades apenas, e isso vai comprometer o seu futuro. Existem alguns perigos, alguns pecados que nos afastam de Deus, não é? E faz também nos afastar da comunidade. Sim, paganismo, misticismo e outros ismos, outras filosofias que podem vir nos influenciar. Em Colossenses, quando chegarmos no capítulo 2, vamos ter o alerta de fugir, né, de toda filosofia vã que este mundo oferece. Mas existe um tipo de pecado que ofende a Deus, que nos afasta de Deus e que nos afasta também dos irmãos, que é sutil, silencioso. Você não percebe ele agir, mas você, aos poucos, vai sendo iludibriado, enganado e vai se afastando. É o típico pecado sidônio. Então podemos até dizer o nome, né? Cuidado, né, com a síndrome do pecado sidônio, de buscar os seus interesses, se isolar e não se comprometer mais com o seu povo. Esse é um perigo. Esse grupo de sidônios, eles não se opõem a Deus. Agora falando não do sidônio biblicamente, mas esse tipo de pessoas, de sidônios, que se afastam e procuram comodidades na vida, eles não são contra Deus. Pelo contrário, são até amigos de Deus. Não é? Até frequentam a igreja. Até conhece doutrina. Até sabe muita coisa. Mas não quer envolvimento. Não quer se comprometer. Esse grupo de sidônios saíram de sua região e foram buscar um canto, um lugar favorável para se viver quieto e tranquilo. O texto diz isso, por 2 vezes. Estes não se importam em ficar quietinho na igreja, ouvindo, ouve, um grande espectador, entra de um lado, sai do outro, e vai embora. Vamos destacar, para termos um entendimento um pouco mais encaixado, organizado, alguns aspectos de uma vida em falsa segurança. Quando você acha que aquilo vai te trazer paz, vai te trazer segurança, vai te trazer conforto, porém você pode ser surpreendido e aí é tarde demais. Capítulo 18 de Juízes, lemos até o 7. A história continua. E eu vou dar o último episódio da série que você não assistiu, e para facilitar a sua leitura. Os danitas saíram da região perto de Belém e foram procurar uma terra melhor. Também queriam se afastar do povo de Deus. E foram e chegaram até as montanhas de Efraim, perto já do Mar da Galileia, um pouco antes.
e encontraram a casa deste Mica. Uma pessoa que criou a sua própria religião, que criou os seus próprios deuses, um idólatra, e 5 foram espiar a terra. Voltaram, e esse sacerdote, iludindo, enganando, falou, pode vir que Deus vai abençoar. Eles foram. E quando eles chegaram, falaram, olha, naquela terra existe um povo que não tem problema, podemos invadir que não vai acontecer nada. E eles foram. Veja o que diz o verso, no capítulo 18, no verso 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto, de novo, confiado, e os feriam ao fio da espada, e queimaram a cidade em fogo. E ninguém houve que os livrasse. Por quê? Porque eles não tinham relações, como diz o texto, com ninguém. E a cidade estava no vale, e aí mudaram o nome, os danitas tomaram posse desse lugar. Essa é a história dos danitas, que invadiram esta cidade, que se achava quieta, confortável, tranquila, sossegada, a minha vida está indo muito bem, está ótimo, não tenho luxo, mas também não quero lixo, e eu estou sossegado, está ótimo. Mas foram surpreendidos por algo que aconteceu inesperado. Eles jamais haviam planejado que pudessem ser invadidos, agredidos. Para nós, você está preparado por uma notícia ruim? Aquela que assusta, te pega de surpresa e você, e agora? O que eu faço? Quem vai poder me ajudar? Os sidônios, quando viram que estavam cercados, eles tentaram fazer alguma coisa. Claro, a reação é instintiva, mas eles não tinham relação com ninguém, com nenhum vizinho que pudesse clamar e estes virem ajudá-los. Não tinha mais ninguém, porque eles estavam quietos, confortados e sossegados. Este é o perigo de quem se isola buscando os seus próprios interesses. O primeiro aspecto da falsa segurança é um tipo de vida egoísta. Tem o egoísta avarento, né? Tem o egoísta que é ruim mesmo. Não empresta, não dá, só pensa para si, acumula. Este é um egoísta. Mas estes que nós estamos destacando aqui é o mínimo esforço e a mínima ou a nenhuma responsabilidade. Os sidônios procuravam isso. Mais riqueza, um lugar onde não precisava trabalhar tanto a terra, porque já estava quase em fartura na região, onde eles moravam perto da praia, acho que dá mais trabalho. Areia, né? A vegetação é mais rasteira. Agora, eles foram procurar comodidade e facilidades. E muitas vezes não é este o caminho mais saudável. Um exemplo, uma ilustração, Abraão e Ló. Quem escolheu as campinas verdejantes do Jordão? Ló. E Abraão ficou do outro lado. Muito bem. Mateus 16, no verso 26, Jesus está fazendo várias recomendações. E no capítulo 16 de Mateus, no verso 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro? Que adianta essa tranquilidade toda, essa fartura toda? E de repente, homem, vão pedir a tua alma, e aí? O que você vai fazer? Qual é a sua segurança? Qual é o seu futuro? Lutamos muito para termos uma casinha, um carrinho, uma vida organizada, direito. É justo e precisamos fazer isto. Porém, não podemos esquecer que esta vida, esse carrinho, esta casinha, não é eterno. Uma hora o carrinho vai quebrar, vai enferrujar, a casa vai ficar apodrecendo, vai ter que pintar, vai cair aos pedaços.
Nós temos que pensar e construir algo para a eternidade, algo para o futuro, para não sermos surpreendidos como os sidônios foram. De repente, ameaça de morte. De repente, o inimigo está à porta. E eles não se deram conta disso, porque eles eram extremamente egoístas. E nós temos que avaliar o grau do nosso egoísmo a quanto anda. Segundo aspecto, é um tipo de vida enclausurada, certo? Fechada. Não se preocupa com quem está do lado, não se preocupa em saber como é que vai a comunidade, não se preocupa em saber da irmã, do irmão, daquele que veio visitar a igreja, de outra pessoa que não vem faz tempo. Mas está muito fechado em si. Além de egoísta, é um enclausurado. Não quer se envolver com os outros. Só pensa em si. Um terceiro aspecto é um tipo de vida embaçada. Eu estou colocando tudo em E, porque fica mais fácil você arquivar na pasta depois, né? Ou guardar na gaveta. Egoísta, enclausurado e embaçado, aquele que vê míope, não enxerga muito. Os sidônios não tinham visão da frente, não tinham visão de futuro. Só enxergavam o imediato, o que tem para amanhã. Como eu vou me subsistir sem se preparar para o futuro? A gente, justamente, luta, trabalha para o dia a dia. Ótimo, isso é muito bom. E honesto, e precisa ser feito. Mas também não podemos esquecer que temos que trabalhar para além de tudo isto. Uma visão míope é inadequada e, mais ainda, são pessoas que vivem descuidadas. Pessoas que vivem descuidadas perdem grandes preciosidades. Você já perdeu um anel, você já perdeu um brinco, quer seja de ouro, que seja. Um descuido, desinteresse, porque você está muito preocupado com o aqui, o agora. Precisamos estar atentos e refletir o que está a acontecer na nossa volta. Enquanto as pessoas se sentem felizes, seguras, com saúde, ganhando um dinheirinho, quem é que vai se preocupar com o futuro? Ih, ainda sou jovem, ainda tenho a vida inteira pela frente. Não é? O meu sogro de 88 anos, ele diz isso. Ainda tenho a vida pela frente. Né? Ele vai operar segunda-feira. E ele, de fato, ele é uma pessoa bem disposta. Ele faz ginástica, anda com aquelas bicicletas, né, ergométricas, vai na academia. Não é? Mas nós, não importa se tem 88 anos ou se tem 18 anos, temos que nos preocupar com o futuro. E este grupo, as coisas estão indo bem, por que eu tenho que me preocupar? Não é? Agora, tem gente que é diferente, né? Tem gente que, mesmo que está tudo ruim e nada dá certo na vida, mesmo assim, não se preocupa com o futuro. Agora, se o inesperado acontecer, com quem você poderá contar para te ajudar? Esse é o grande drama desta história. Um grupo que se refugiou num lugar calmo, quieto, sossegado, onde havia abundância, e foram surpreendidos. A vida é assim. De repente, somos surpreendidos. Acabamos de ler Mateus 16, 26, que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter feito todo esse trabalho, ter todo esse conhecimento, toda essa dedicação, se você perder tudo isso? Não é? O inesperado pode acontecer. O curioso dessa história, que está dentro da história dos danitas, é que os danitas foram com o sacerdote, que é o Jonatas, no capítulo 17 a gente vai descobrir, no 19 também, e junto com Mica, que era o dono da religião, eles foram
com seus deuses e invadiram aquela cidade e pegaram um grupo que estava displicente, gozando a vida, sem nenhuma preocupação. Ora, a idolatria, ela é curiosa, porque são pessoas que carregam o seu Deus. Enquanto que os cristãos têm um Deus que os carrega, que os leva. Em quem você vai confiar? Em quem você carrega e manipula? Ou neste Deus que de fato te sustenta e provê todas as nossas necessidades? Um último aspecto que eu quero destacar dessa falsa segurança é um tipo de vida de entorpecido, drogado, iludido. Dá para entender, né? Pessoas que ficam insensíveis com o que está à sua volta. Vivemos num mundo conturbado. Olha que eu venho do Brasil, gente. Eu sei o que é confusão, não é? Mas não podemos ficar apáticos, indiferentes com aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Na nossa cidade, no nosso país. E vamos fechando o ciclo, na nossa família. O Senhor nos chama para sabermos influenciar em casa, no trabalho. Você não vai poder mudar o mundo. Desculpa te falar isso, eu sei que você ficou decepcionado, você não vai mudar mesmo. Mas uma coisa você consegue mudar. O seu metro quadrado. Aonde você está? Você foi colocado lá pelo Senhor para ser de fato lá luz. Pessoas descuidadas, pessoas preguiçosas, que não fazem provisão para o futuro, como os sidônios. E o que aconteceu? De repente sumiram, saíram da história. Em 2 versículos, saíram da história. Alguém, um grupo, que tinha descoberto um lugar e achava que aqui ninguém pega a gente. Aqui eu estou seguro. Aqui nada vai dar errado. E deu. Não é? Viver criticando os outros, viver rindo da vida, quietos, sossegados, confiados, seguros, isolados, é um estilo de vida perigoso. Imagine você. Este grupo de sidônios pertencia a uma comunidade de Sidom, mas não queria se comprometer com estes. Saíram do litoral e montaram o seu acampamento, a sua vida, num lugar bucólico, num lugar rico. E o que eles faziam lá? Se viviam quietos, sossegados, não precisavam trabalhar muito, não precisavam pagar imposto, não é? Não precisavam enfrentar guerra. A ociosidade faz com que comece a falar, tá vendo? Nossa vida aqui é melhor do que lá. Eles lá, sabe o que eles acham? Eles acham que é assim, assado, cozido, frito. Agora nós aqui, nós sabemos viver, eles não sabem. E aí, pronto. Não precisa muito, nós sabemos como fazer isso, né? Murmurar, reclamar e falar mal dos outros, não precisa quem ensine, não é? É o que aconteceu com esse grupo, que se achava mais especial, mais elevado, inteligente. Quem é autossuficiente, arrogante, egoísta, toma estas atitudes. Se isola, fica num lugar de vida fácil, de menos trabalho, menos responsabilidade. Porém, quando menos espera, o inimigo vem e coloca fogo em tudo e acaba. A lição que nós podemos tirar deste episódio é exatamente esta. Não podemos viver isolados. Ah, mas aquela minha comunidade lá, eles estão exigindo demais. Fica lá. É mais seguro do que ficar isolado. Viver da sua maneira, do seu modo, do seu jeito. Mica e esse sacerdote, Jonatas, que também era um levita e ficava peregrinando. Isso nos diz, nos mostra, nos indica que também era um ocioso. Não tinha foco nas coisas de Deus.
Não levava Deus a sério. Estes personagens que fazem o seu Deus e que querem acreditar nas suas ideias, no seu modo de vida, no seu estilo de vida, vão se dar mal. Os sidônios, a mesma coisa. Vamos viver do nosso jeito, vamos fazer do nosso modo. Parece ser uma boa ideia. Parece que o resultado é bom. O lugar é excelente. É aprazível. É um lugar gostoso, bonito. Mas será que é aqui que temos que ficar? É assim com a nossa vida. Eu vou agir assim. Eu vou sair com aquele grupo. Eu vou fazer assim, assado. Por quê? Eu sou jovem. Não há nada de errado. Mas você consultou o Senhor? Sabe se isso convém ou não convém? Eles eram um grupo de sidônios. E ninguém veio socorrê-los na hora do perigo. Eu sou cristão. Que bom que você é cristão. Será que na hora do vamos ver, a igreja vai estar junto com você? A igreja vai estar junto. A questão é, você vai estar na igreja? Não é? A vida que se aparta de Deus e que ignora a tão grande salvação em Cristo Jesus, acaba por se drogar, ficar entorpecida. Um narcótico. E o narcótico ilude. O narcótico faz a pessoa delirar. Em São Paulo, no centro velho da capital, bem no centro, no coração da cidade, existe um lugar que é chamado hoje de Cracolândia. Crack é aquelas drogas, né? Que ficam fumando. E aquilo, os prédios abandonados, olha o aspecto, né? Parece que é o lugar típico onde mataram o pai do Batman. Sabe aquele beco, né? O pai do Batman. Já assistiu o filme do Batman? Né? Aonde mataram os pais do Batman? Num beco, num lugar muito, né, sombrio, duvidoso. E o centro da cidade é assim. E as pessoas estão fumando, estão se drogando, estão se acabando. Mas se você vai conversar com um drogado, com alguém que está... Ele se sente feliz, realizado. Ele se sente bem por um momento. E é isso que faz a falsa segurança. Quando você quer viver e crer do seu modo, e não do modo que a Bíblia ensina que devemos crer e viver. Temos que viver em comunidade. Não podemos viver isolados. Não podemos criar o nosso Deus. Quero terminar com Gálatas capítulo 6 e deixar esse versículo final para a sua reflexão. O que você anda fazendo? Uma hora ou outra, o que você anda fazendo vai render fruto. Não é? Gálatas capítulo 6, se eu achar na minha Bíblia, né? Verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não há nada que você faça que não venha consequências. Faça coisas boas dentro da palavra de Deus. Vai vir coisas boas. Mas está demorando. Continue. Um pé de carvalho, aquelas árvores, demoram anos, 15 anos, para atingir uma idade ou uma altura razoável. Um pé de chuchu, tem chuchu aqui? Chuchu, né? Você não conhece chuchu? Você conhece, né, Wanda? Um pé de chuchu cresce em 1 semana, 2 semanas cresce. Mas é uma planta rasteira e que logo é arrancada e queimada. Se você quer resultados imediatos, pode ser chuchu. Né? E você não vai querer ser um chuchu, uma abobrinha. Não é? Tem também abobrinha aqui, né? Agora, se você quiser ser um carvalho, raízes profundas, né? Com força, com vitalidade,
tem que perseverar na palavra do Senhor. O que você semear, você vai colher. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, é santa e penetra a fundo no nosso coração. Oh Deus, sabemos que o homem, quando fala, é falho. Mas a sua palavra, quando o seu Espírito Santo ilumina o nosso interior, transforma, exorta, conforta, nos anima, Senhor. Nos instrui para vivermos dedicados a Ti, Senhor. Servos de Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa cada pessoa, cada irmão, cada família aqui representada, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas preocupações, que o Senhor venha se manifestar, consolando, tratando, curando, agindo, se manifestando, Senhor. Ó Pai, segura-nos firmemente contigo, Senhor, porque queremos andar na Tua presença. Ó Senhor, no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.